The Legend of Zelda Breath of the Wild foi um marco na indústria dos jogos quando foi lançado em 2017. E mesmo agora, em 2024, continua a ser um dos títulos mais influentes e aclamados da história dos videogames. A obra-prima da Nintendo não apenas redefiniu a franquia Zelda, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre o que significa explorar um mundo aberto em videogames. Você que ainda não jogou Breath of the Wild está pensando se ele ainda vale a pena em 2024? Ou até mesmo você que já jogou o game lá em 2017 está pensando se vale a pena rejogá-lo? Vamos falar um pouquinho mais sobre um dos melhores jogos já feitos em toda a indústria. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um dos melhores jogos já feito em toda a indústria e com certeza um dos melhores jogos do Nintendo Switch. Vamos falar um pouquinho mais sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild. Seja para você que está tentando ou pensando em rejogar o game agora em 2024 ou principalmente para você que acabou de comprar o Nintendo Switch ou comprou há pouco tempo e ainda não jogou este jogaço. Como eu não tinha canal na época em que esse jogo foi lançado, vamos lá que eu vou fazer uma pequena review com os meus pensamentos e as minhas opiniões sobre este baita jogo. Tells me that you have no recollection of me, however. I think you are now ready to hear what happened 100 years ago. Everything I've done up until now, it was all for nothing. Here it comes! You must save her, my daughter. Vamos lá então pessoal, fiquem tranquilos que neste vídeo não haverá spoilers, porque como eu sempre gosto de dizer aqui, eu não quero estragar a experiência de ninguém, tá bom? Mas em The Legend of Zelda Breath of the Wild, a narrativa se passa em uma Hyrule devastada, onde Link acorda após um longo sono de 100 anos sem memórias do que aconteceu.
O reino está à beira da destruição e dominado por uma força maligna conhecida como Calamity Ganon. Com a ajuda de antigos aliados e obviamente da princesa Zelda, Link embarca em uma jornada para derrotar Ganon e restaurar a paz em Hyrule. Ao longo de sua aventura, ele desvenda os mistérios do passado, encontra personagens diversos e explora um vasto mundo aberto repleto de segredos, desafios e antigas ruínas. A história de Breath of the Wild mistura elementos de um épico clássico com um tom de descoberta e sobrevivência, em uma narrativa marcada pela incerteza e a busca por esperança. Porém, a narrativa não é o ponto forte desse jogo. Eu digo, ela é sim uma narrativa muito boa, a história é muito legal e muito envolvente, porém ela não é o foco principal dessa jogatina. Embora a história de Breath of the Wild seja um tanto minimalista em comparação aos jogos anteriores da franquia, ela é muito eficaz. A narrativa, como eu falei, ela não é o foco principal do jogo, mas sim a jornada do próprio Link, que busca aí por sua vez restaurar a paz em Hyrule, juntamente com a reconquista do seu próprio passado perdido, que lembrando, ele acordou 100 anos depois, sem memórias. As memórias fragmentadas e os encontros com diversos personagens e locais do jogo ajudam a enriquecer a experiência de uma forma incrível, tornando cada pedaço de informação um verdadeiro tesouro para aqueles dispostos a explorar. Uma das maiores qualidades de Breath of the Wild é a sua capacidade de manter a sensação de descoberta e surpresa. Mesmo após tantos anos desde o lançamento, o vasto mundo de Hyrule é incrivelmente detalhado, e a liberdade que ele oferece ao jogador é incomparável. Não existem caminhos lineares ou soluções óbvias para resolver os desafios do jogo. O jogador é incentivado a testar a sua criatividade, seja escalando montanhas íngremes, dominando os segredos dos elementos naturais, ou até mesmo encontrando maneiras engenhosas de enfrentar os inimigos. A mecânica de combate é um outro ponto forte, trazendo uma abordagem mais dinâmica e estratégica. A variedade de armas, cada uma com sua durabilidade, que a gente vai chegar lá, tá bom? Eu sei que a durabilidade das armas é um ponto que pega muita gente, mas calma aí, hold your breath e vamos continuar. Como eu dizia, cada uma com sua durabilidade e efeitos únicos, adiciona um elemento de desafio e gestão de recursos que a gente não via nos jogos anteriores da série. Porém, isso é visto para muitos aí como um ponto negativo. Por outro lado, incentiva o jogador a usar diferentes tipos de armas o tempo todo e também a planejar melhor as suas batalhas. Além disso, o uso da habilidade como o parry ou até mesmo o conhecido Flurry Rush do game, que são ataques rápidos em movimentos de esquiva, né? A hora que você esquiva do inimigo, no momento certo a câmera fica lenta e você executa um Flurry Rush. Adiciona um nível de profundidade ao sistema de combate e a variedade de inimigos e desafios constantes também mantém as batalhas interessantes e envolventes. O sistema de física do jogo é algo impressionante e permite interações complexas com o ambiente, e até hoje continua sendo uma das maiores inovações do título, possibilitando momentos inesperados de engenhosidade e diversão. E eu digo mais, essas interações com o ambiente vão muito além do que qualquer coisa que você possa imaginar. Inclusive eu estava vendo um vídeo onde tem uma shrine que o pessoal não queria ficar movimentando uns pedregulhos de metal para conduzir eletricidade. E o que eles fizeram? Eles colocaram várias espadas, uma encostada na outra, sendo que o metal ali usados naquela espada, eles conduziam eletricidade. Então, assim sendo, você dropando os itens do seu inventário, um em cima do outro, encostando basicamente no outro, você conseguiria conduzir a eletricidade. Não é assim uma coisa... Nossa, que forma fenomenal de resolver ali, né, um enigma. Mas a gente pode ver que a física do game é realmente algo impressionante, porque não é em todo jogo que a gente vê algo funcionando dessa forma, onde de repente também você pode usar a água, que também conduz a eletricidade, e usar isso a seu favor, seja para resolver enigmas ou até mesmo para desferir golpes mais fortes, mais potentes em inimigos. O sistema de física de Breath of the Wild é um dos seus maiores destaques. Ele permite que os jogadores interajam com o ambiente de maneiras criativas e inesperadas, desde usar metais para conduzir eletricidade e até criar estratégias de combate utilizando o vento ou elementos do terreno. O jogo oferece uma infinidade de possibilidades,
E a física não apenas aumenta essa imersão, mas também proporciona momentos de criatividade e diversão, seja para resolver quebra-cabeças ou enfrentar inimigos de formas inesperadas. Visualmente falando, o jogo se mantém impressionante, com um estilo artístico atemporal que mescla a beleza das paisagens naturais com toques de fantasia. Mesmo em 2024, a estética cel shading usada no game continua a se destacar, com cores vibrantes e uma iluminação envolvente que transforma Hyrule em um lugar vivo e pulsante. Breath of the Wild usa essa estética cel shading com maestria, o que contribui para a aparência do game ser mais atemporal e charmosa. Os gráficos não são os mais realistas, mas são incrivelmente eficazes em transmitir a beleza do mundo e criar uma sensação de encanto. Novamente, a iluminação e as cores vibrantes e os efeitos ambientais são excepcionais e torna realmente a exploração e a experiência de Hyrule visualmente agradável, mesmo muitos anos depois do lançamento. Tem um detalhe que eu gosto muito de mencionar assim, em conversas entre grupo de amigos e tudo mais, é a vastidão e imensidão visual que você tem de Hyrule. Quando você sobe, está subindo uma montanha e você vira a câmera, você consegue ver o horizonte. E, inclusive, de repente, no lugar que você tá um sol, tá normal, o clima tá bom e você consegue ver adiante uma tempestade se formando, nuvens ficando cinzas e de repente começando a chover lá no horizonte, lá longe, e você pode descer ou usar o seu paraglide e ir mais perto e até chegar lá, você vê que realmente está chovendo por ali. É algo bem diferente, bem legal e adorei ter esse tipo de imersão com a ambientação do jogo também. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho da trilha sonora do game, que para mim, a trilha sonora de Breath of the Wild é incrível, e ao contrário dos jogos anteriores da série, ela adota uma abordagem mais minimalista com músicas suaves que complementam a sensação de exploração e tranquilidade no vasto mundo aberto. A música ela é mais sutil e aparece em momentos específicos, aumentando a imersão e experiência emocional do jogo. Sabe, naqueles momentos de exploração onde você tem uma música mais calma ou em momentos que você está em batalha, ela dá aquele up, né? Ela tem um aumento e uma trilha sonora mais envolvente para a batalha. Pois bem, o jogo faz isso muito bem, alternando entre os modos musicais, entre os estilos musicais, uma forma muito boa e muito competente. Eu particularmente acho a trilha sonora fantástica, inclusive você viu aqui no comecinho do vídeo, onde eu mostrei para vocês o trailer de Zelda Breath of the Wild, e vamos lá, vamos combinar que realmente a trilha sonora desse jogo é de cair o queixo. De cair o queixo é a nota que esse jogo ainda obteve pelo site Metacritic. Ele conseguiu uma pontuação aí de 97 e o selo Must Play, baseado em 117 reviews da crítica. Já puxando para o lado dos usuários, essa nota também continua muito boa, com um 8.8, que também é uma nota excelente, principalmente se a gente olhar ali a quantidade de pessoas que deram nota para esse game, que foram nada mais, nada menos que até o momento da gravação desse vídeo, 23.699 pessoas opinando e dando notas para Zelda Breath of the Wild. Então, tanto crítica como usuários super recomendam Breath of the Wild. Mas é claro, né, pessoal, embora The Legend of Zelda Breath of the Wild seja amplamente aclamado como um dos melhores jogos de todos os tempos, ele não está isento de defeitos. E aqui estão alguns dos principais pontos negativos que foram apontados por jogadores e críticos ao longo dos anos. Um dos pontos mais criticados é o sistema de durabilidade das armas. As armas se quebram depois de um número limitado de usos, o que pode ser frustrante, especialmente quando o jogador está no meio de uma batalha difícil ou explorando um local remoto. Embora, como eu falei, isso incentive o jogador a usar armas diferentes, experimentar mais armas e, obviamente, também pensar melhor quais armas usar e coisas do gênero, muitos jogadores sentiram que esse sistema quebra a imersão e torna a coleta de equipamentos mais uma tarefa do que uma experiência divertida. Não podemos também ignorar aí os problemas de performance, né? É impossível ignorar as limitações de hardware do Nintendo Switch,
Embora o jogo ainda seja incrível, algumas quedas de performance e de resolução em momentos mais intensos podem ser notadas. Contudo, essas falhas são mínimas diante da grandiosidade da obra e não chegam a prejudicar significativamente a experiência. E a gente tem que levar em consideração também que o Nintendo Switch, sendo uma plataforma híbrida, ele não é tão poderoso quanto os consoles de gerações mais recentes, né? O que limita um pouco o desempenho dos jogos, como a gente vem vendo recentemente, principalmente, que a grande maioria dos lançamentos da Nintendo vem tido alguns problemas de performance, e mesmo assim acabam sendo jogos fantásticos, né? Vai entender essa magia do DNA Nintendo, não é mesmo? Outro ponto muito levantado pelos críticos e pelos usuários é a ausência das dungeons tradicionais. Muitos fãs de longa data de Zelda sentiram falta das tradicionais dungeons cheias de quebra-cabeças e designs elaborados, que eram a marca registrada da série. Embora o jogo tenha shrines, que são os santuários, e as Divine Beasts, que são as bestas divinas que servem basicamente ali como shrines, esses elementos são bem mais curtos e menos complexos em comparação com os tradicionais templos encontrados nos jogos anteriores. A mudança na estrutura das dungeons foi uma das principais divisões nas opiniões entre os fãs. Mas se você está gostando desse vídeo aqui, eu tenho que mencionar, ele está sendo patrocinado pelo seu like. Então, por favor, ativa o botãozinho do like aí. Também, se você puder, clica no botãozinho novo que tem aí do hypar vídeo pra gente ver o que é que acontece. Se você ainda não for inscrito aqui do canal, também se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Se você quiser me ajudar ainda mais, use um dos meus links de afiliado que estão aí na descrição. Fazendo isso, você me ajuda pra caramba. Mesmo que você comprar uma bala lá na Amazon, se você comprar pelo meu link, você continua me ajudando a trazer mais vídeos como esse para vocês. Então, meus amigos, resumindo, em 2024, The Legend of Zelda Breath of the Wild continua a ser um jogo essencial para qualquer fã de videogames. Ele resiste ao teste do tempo, não apenas pela sua inovação, mas pela maneira como ainda consegue maravilhar e inspirar os jogadores, mesmo após tantos anos. Se você nunca teve a chance de jogar ou está revisitando Hyrule, a aventura continua a ser tão imersiva e inesquecível como no dia em que foi lançada. Com Tears of the Kingdom tendo ampliado ainda mais as possibilidades da franquia, Breath of the Wild se mantém como a base sólida que cimentou a nova era de Zelda e o futuro do gênero do mundo aberto. E para mim, esse é um jogo nota 10 de 10, um clássico moderno que continua a definir padrões no design dos jogos e no conceito de exploração. E sinceramente, como eu falei no início do vídeo, como eu não tinha canal na época em que esse jogo foi lançado, eu nunca tive a oportunidade de falar assim como eu estou falando com vocês, sobre um dos melhores games que eu já joguei. The Legend of Zelda Breath of the Wild é incrível. Mas eu queria muito saber a sua opinião, se você concorda com o que foi dito aqui sobre Breath of the Wild, se você vai jogar ou vai deixar passar. Tá pintando um vídeo aqui em cima para você continuar comigo aqui no canal, ou um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever caso ainda não seja inscrito. Eu espero ver você num próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!